Pessoal, boa tarde, boa noite, aqueles que estiverem assistindo o programa depois que ele for ao ar. É uma alegria poder estar retornando nessa dimensão das redes sociais, conversando com vocês, internautas do blog Senadinho Macaíba e internautas de outras plataformas que vão também acompanhar a nossa conversa. O Senadinho em Debate, ele está retomando Casa Nova, dessa feita agora com o apoio da City Banda Larga, né, a empresa que também chegou em nossa cidade para oferecer serviço de qualidade em transmissão de dados, onde você pode adquirir tudo pelo app, tanto fazer a solicitação do serviço, como a troca de velocidade, ou seja, a City está aqui para proporcionar, e a City é nossa parceira desde o início, né, do programa. Então nós queremos saudar aqui a Clebson Isaías e também toda a sua equipe que apoia as atividades do blog Senadinho Macaíba. E nós vamos fazer hoje uma entrevista aqui exclusiva, né? Essa entrevista ela foi planejada com base no que a gente vem acompanhando nas redes sociais. O blog Senadinho, ele observa muito o que acontece nas suas redes, nas suas plataformas, tanto no Instagram quanto no Facebook e também no WhatsApp. E a gente está vendo o momento que o país está passando na questão da educação. E nós temos um amigo aqui, uma personalidade ligada a essa área, que tem uma experiência vastíssima no campo, não só da parte técnica, né, do tema, mas também uma vivência de vida para compartilhar conosco. Eu estou falando de nada mais, nada menos do que o professor Francisco Alexandre. A gente chama ele de Chico Macaíba, que é a maneira carinhosa que a gente conhece ele. Mas aqui na entrevista nós vamos brincando, nós vamos chamar ele de Francisco, vamos chamar ele de Chico. Vai ser aquela conversa muito informal, né? Que é o gostoso do nosso programa, é isso, a gente não ter esses protocolos de formalidade. Eu quero dar minha saudação ao professor Francisco. Professor, tudo bem com o senhor? Boa tarde, André. Tudo bem, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouco sobre a educação em si, nossa vivência em Macaíba, na região do estado. Professor, o senhor, iniciando a nossa conversa, o senhor é oriundo da escola pública, né? Nós pegamos aqui, conversamos um pouco sobre a sua formação e o senhor sentou cadeira no grupo escolar rural Acelina Fernandes, não é isso? Perfeito. André, eu sempre estudei escola pública, né? Desde o grupo rural, foi a minha primeira experiência. Tem toda uma história aí para chegar no grupo rural. E depois eu fui para o Paulo Nobre e em seguida passei no vestibular na seleção da Ticket Fern, fui para a Fern, mas infelizmente naquela época as condições eram tão difíceis talvez quanto hoje, mas havia dificuldade de transporte, havia uma carestia de transporte, então eu tive que retornar a Macaíba e aí fui para o Dr. Severiano, antes de ir para a faculdade, para a universidade. Quer dizer, o senhor teve uma oportunidade de ascender ao ensino técnico federal, naquela época já era federal, não é isso? Isso, já era federal. Mas a infraestrutura da cidade não permitiu a gratuidade do transporte público e também as condições pessoais também deixaram isso um pouco difícil, porque é tudo cobrado, né? Ainda hoje é assim, né? É verdade. E a escola técnica, ela tem diferencial, tem, né, com outras escolas, porque ela tinha um período que você tinha um turno para estudar, mas a partir do momento que você entra na fase técnica, então ela passa a ser uma escola integral. Que o aluno consiga conciliar as condições dele, ou dela, cada aluno, para atender essas condições da escola. Tempo integral, então, nessa época, que década era, professor? Isso foi em 77. Então já oferecia a possibilidade da pessoa... É porque o pessoal também fala muito da escola técnica de Jundiaí, né? Então também tem essa mesma modalidade de você permitir passar um tempo, chega de manhã e só vai para casa aqueles que podem, né? Aqueles que não podem ficam internos, não é isso? Isso. Professor, e aí o senhor passou pela experiência da escola pública, chegou a ser classificado para o ETFERN, não conseguiu cursar ETFERN e voltou para fazer a finalização do segundo grau em Macaíba, no Paulo Nobre, né?
no Doutor Severiano. Doutor Severiano. Mas isso já com um olhar visando voltar aos bancos em Natal, né? Esperava o momento de ir para a universidade. E tem um episódio curioso nessa fase, que quando eu consegui a transferência de escola técnica, eu cometi um erro. Meu erro foi não procurar a escola para poder, primeiro, garantir a vaga antes de transferir. E o que aconteceu? Um grupo de amigos se comprometeram a me ajudar se eu fosse para uma escola pública de Natal. Mas aí não tinha mais vaga. Outros amigos, sabendo dessa minha condição, entraram em contato com a escola de Jundiaí e me foi oferecida uma vaga para ir para Jundiaí. Mas aí eles barravam o mesmo problema naquela época. Para quem morava em Macaíba, não havia transporte regular para Jundiaí, né? Então, entre as opções de ir para Jundiaí e Doutor Severiano na escola localizada no centro, eu sempre fui de Pernambuquinho, né? Terno Pernambuquinho, ficou mais conveniente para mim ficar no Doutor Severiano. Foi uma experiência muito boa também. Vamos aproveitar isso não é todo dia que a gente consegue conversar com alguém que teve esse lastro, né, de experiência e tem algo para nos ofertar enquanto história. Quais são os nomes que ficaram marcados na sua memória que lhe inspiraram a seguir a carreira de professor? Porque eu sei que nem sempre, aliás, quase sempre era uma carreira não valorizada no nosso país, né? A gente sabe que é muito difícil a gente ver as lutas, as brigas para poder se manter enquanto profissional, seguir a estrutura de carreira. E todo mundo fala que a educação anteriormente pública era, e ainda hoje eu digo, é de qualidade. É de qualidade. Sim. O que ocorreu na nossa época, fazer logo um comentário sobre a escola no modo geral, o que ocorreu na nossa época é que a escola era de qualidade. Porém, era para poucos, né? O número de vagas era insuficiente para todo mundo. E já havia um certo direcionamento de algumas pessoas quererem estudar em escola particular. A escola particular também era, né? E no caso de Macaíba, por exemplo, não havia um ensino médio, um padrão que tem Natal, como o Atendeu, como o Esconfúcio e outras escolas públicas. Mas a qualidade era boa. Agora, nessa condição, porque era para poucos. Era para poucos. Era para poucos, era restrito. A gente percebe, professor, que tem nomes... Colegas, amigos que não conseguiram estudar. Não conseguiram sequer entrar na primeira fase da escola. Amigos de infância. Isso é muito doloroso de ouvir, né? Porque nós, inclusive, encontramos quando se fala nas personalidades em destaque no nosso estado, né? A gente vê as fotos de Garibaldi Alves, a gente vê as fotos de outras personalidades conhecidas no Winston Churchill, né? No Ateneu, nessas escolas, né? Câmara Cascudo foi um professor do Ateneu durante muito tempo. No caso de Macaíba, eu tenho uma fase de minha de adolescência muito curiosa. Porque, primeiro, eu tive uma tendência muito de ser uma pessoa da área de humanas, né? Gostava de história, filosofia, leituras e tal, literatura. E, em certo momento, eu comecei a gostar um pouco mais de matemática. E aí, nessa mudança de gostar de matemática, eu fui aprendendo quem eram os professores, quem eram os bons professores e aqueles professores que me davam uma certa, digamos, inspiração. E aí tem muitos exemplos. Aqui eu tive professor de matemática com Aurina, professor Severino Almeida, Palhares, Evilásio, né? E fora da atuação de Macaíba, posteriormente, eu tive o prazer de ser aluno do seu tio, que é o Ronaldo Xavier, né? O grande mestre Ronaldo. Ronaldo eu já conhecia por ouvir falar, porque ele era uma geração um pouco na minha frente, e sabia que ele já era um matemático conhecido no estado, destacado, e, de certa maneira, ajudou a ir em frente. Na minha geração,
talvez por todas essas condições, surgiram diversos outros professores, né? O Té foi uma pessoa professor durante um tempo, depois tornou-se petroleiro, mas o professor Heriberto de novo. E tem todo um Maria José, que foi aluna de matemática do nosso tempo. E eu acho que essa geração minha se inspirou muito nesse primeiro bloco aí, né? Que eu citei, Palhares, Evilásio, principalmente Palhares, Aulina, Evilásio e o Ronaldo. Então a gente quer prestar aqui homenagem a esses nomes que foram agora relembrados, né? Alguns deles ainda estão conosco aqui para assistir a nossa entrevista, receber as nossas saudações e dizer da nossa alegria em saber que nós podemos cruzar com eles e tá aqui um aluno deles fazendo esse registro e podendo exaltar a importância da escola pública, que vai ser uma das nossas pautas de conversa, né? Aí, professor, chegou a oportunidade de adentrar o ensino superior, né? Qual é a alegria de se ter o nome registrado naquela lista lá, que ainda hoje é um motivo assim de... Você olha para trás e vê toda uma história, lembra aí da sua avó, todo o pessoal que lhe deu apoio, né? Todos os amigos. Me conta aí, como foi esse dia? Faço também, bem interessante. Aliás, deixa eu fazer, a memória é um negócio terrível, né? Eu já, como diria o grande escritor argentino Borges, né? Borges, eu já sou um cara entrado em anos, às vezes me esqueço de alguma coisa. Falhei quando elenquei os professores, o finado Valdinho, grande. Sim. Sim, Valdinho. Que teve uma trajetória cortada. Verdade. De maneira trágica. A viúva é nossa amiga, inclusive Marli, né? Uma pessoa muito do nosso círculo de convivência. Pessoa muita... Se Marli me ouvir, que me perdoe, viu? Um abraço a Marli e toda a sua família, né? Sua filha, que hoje também está nos bancos universitários, formada, médica. Então, André, eu, assim, como criança, nunca tive nenhuma perspectiva de chegar na universidade. E até mesmo quando cheguei a uma fase mais à frente, né? A minha história de educação primeira, eu fui alfabetizado, não tive a oportunidade de creche, né? Eu era criado pelos meus avós, que eram uma família completamente analfabeta, meu avô, minha avó, e tinha mais 2 tios permanentes comigo, uma tia e um tio, e um tio que ficava, às vezes passava um tempo conosco, às vezes não, que foi um músico aqui da cidade, bem conhecido na geração dele, que é o Severino Alexandre, esse tio rei. O rei lia, escrevia bem, né? Grande leitor, gostava muito de ler, mas boa parte do tempo ele não estava em casa. Então, tinha uma tia também vizinha, próxima, que é a minha tia madrinha, e essa tia morava onde hoje, 3 casas depois da minha casa, onde hoje é a casa dos pais de Bizu, do pai de Bizu. Então, filha de Bizu de futebol. Um abraço. Havia necessidade da... A gente tinha muito parente morando fora, no norte, no sul, sudeste, né? Que mandavam cartas, tinha que ler as cartas e responder. Como minha avó dizia, vamos respostar as cartas. E a minha tia nem sempre tinha tempo. Aí eu tive uma missão, aprender a ler e escrever para poder ajudar a respostar as cartas. E assim eu fui primeiro para umas escolas, essas escolinhas de casa, né? E o pessoal alfabetizava muito assim. Tive diversas professoras da vizinhança, do Pernambuquinho. Lembro de algumas delas. Eu me lembro na Eterna Música, né? Que saudade da professorinha que me ensinou o beabá. Então isso era uma prática comum. Prática comum, né? Professora do beabá. Tive a professora Zilma, que é vizinha nossa até hoje, da casa da minha mãe. A Lourdinha, tem a minha mãe Mércia Binalva, a mãe da nossa amiga Júlia, Ciro. E aí, por volta de 5 anos, eu já estava alfabetizado nessas condições que eu escrevia
ditando, né? Não tinha iniciativa própria para escrever, né? Criança de 6 anos, em geral, não tem, mais que a gente possa. Se a gente pegar hoje, você não encontra uma criança alfabetizada com essa dinâmica de você falar e ela... Então, Ditado, não era época? Ditado. Ditado, escrevia. E chegou o momento de ir para a escola. Quando fui para a escola, tentei 4 pessoas, eu não fui aceito. Não vou entrar nos detalhes das condições aqui. Eu escrevo vez por outra em alguns lugares, mas a parte meio chata, poderia escrever para falar até para estímulo de outros, mas eu não gosto porque pode comprometer as pessoas. Uhum. E aí, não fui aceito no primeiro momento. Um ano depois, já eu teria perdido o ano, acabei sendo aceito no grupo rural. Falei. Então, eu entrei na escola também com um ano de atraso, mesmo sabendo ler e escrever. Mas, posteriormente, golpes de sorte na minha vida, eu tive vários, né? Tenho tido vários. Quando eu cheguei no 4º ano, foi autorizado aos alunos do grupo rural, foi permitido que a gente pudesse fazer o tal do exame de admissão. Não fomos Ouvi falar muito esse exame de admissão. Fiz exame de admissão. Ganhei um ano novamente. Na verdade, eu recuperei o ano. Saí com um atrás, ganhei um na frente. Empate. De modo que minha carreira estudante foi usual. E... O dia do nome na lista do vestibular. E muita aí, apreensão. Qual foi a escolha? Como é que era nesse período? Como é que chegou a vez de fazer a escolha do curso. Dilema, né? Eu nunca tive a tendência de fazer os grandes cursos que eram as concorrências fortes. Mas não era pela concorrência, porque eu sentia que eu não tinha, assim, uma necessidade, uma vontade, não teria uma vocação, né, para ser médico, engenheiro, advogado. Os meus cursos eram cursos muito mais, ou seria um curso de humanista, como eu falei, eu fiz história, ou um curso mais de exatas. Um curso de mais de exatas, muita gente já fazia matemática. Aí eu dei uma olhada para ver onde é que tinha uma lacuna. Não tinha ninguém fazendo física. Eu sabia que o curso de física era um bom curso, tinha bons professores, era um curso que estava disputando com a matemática qual era a qualificação melhor dos professores na universidade. Por outro caminho, eu já conhecia a universidade um ano antes de entrar, de ingressar. E aí eu optei por fazer física. Eu falei física, mas sempre com um olhar mais matemático das coisas, né? Inclusive, cheguei a pensar algumas vezes em trocar o curso de física pelo curso de matemática, mas os professores de física me seguraram, né? De modo que foi assim, uma realização muito gratificante. E cheguei na universidade, realmente o curso de qualidade ainda foi mantido. Assim, uma pena que não houve nunca um estímulo maior na nossa educação para que as pessoas fizessem curso de ciências, né? Eu próprio, quando entrei no curso, eu não tinha nem a ideia de que seria ser cientista. Minha perspectiva, né, digamos assim, vivendo numa bolha macaibense, é fazer um curso de física e ser um professor da escola pública local. Né, as condições que fossem dadas. Mas aí vem outras fases e acabei ingressando na pós-graduação, depois que concluí, segui a carreira de professor e, ao mesmo tempo, fazendo um pouco de pesquisa. Não me habilito a me inscrever como um cientista, de fato. Prefiro me considerar como professor. Mas me fale agora da sua experiência fora do Brasil. Você chegou a se habilitar na construção da sua carreira acadêmica estudando também fora do país, não é isso? A minha experiência fora do Brasil, a primeira grande experiência foi fazer o que eu chamo aqui de pós-doutorado, né? Eu tinha feito mestrado, doutorado na Universidade de São Paulo, e aí, durante o período do doutorado, eu tinha feito alguns contatos com pessoas de fora do Brasil, né? Vinha lembrando hoje, quando vim de Natal para dar aula aí, que
Os primeiros casos foram contato com o pessoal da Rússia e União Soviética. Mas justamente no final do meu curso de doutorado, caiu o muro de Berlim. E aí, fiquei propenso a ir para a Europa. Comecei para a França, fiz contatos na França, na Itália, e acabei, por certas dicas de algumas pessoas, não, vamos optar ir para os Estados Unidos, porque é uma primeira experiência bem diferente, né? Em certo sentido, precisamos ter detalhe. E aí eu fiz contato com alguns professores dos Estados Unidos, um deles fez um convite, me conhecia já em São Paulo, e acabei indo para passar um ano na Universidade de Maryland, que é uma universidade pública. Eu fiz minha formação básica toda na escola pública, fiz toda a minha formação específica de bacharel, mestre, doutor, na escola e universidades públicas. E minha primeira fase fora do Brasil, aliás, todas as minhas fases fora do Brasil foram instituições públicas. Uma na universidade, que é a Universidade de Maryland, e os outros casos foram em institutos de pesquisas públicos também. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta, já entrando um pouco nessa questão, professor. A gente recebe muito pela a comunicação, né, cinematográfica, essa história do que os americanos eles investem na formação superior profissional, particular. Eles têm que pagar a escola, a universidade. Né? Todo mundo aqui vê nos filmes, o cara se organizando, faz na poupança para pagar a melhor universidade particular. E o senhor acaba de nos dizer que fez a sua formação no exterior, numa escola de nível superior, pública nos Estados Unidos. Então existe também universidades públicas nos Estados Unidos e com ensino de qualidade. Sim. Tanto é que quando você pega o leque das 10 melhores universidades, tem algumas públicas. A distinção que há é a seguinte: isso é uma confusão que é feita muito na mídia brasileira, que não ajuda a esclarecer a população, é que escolas americanas, todas elas são pagas, inclusive as públicas. Né? Entretanto, contraditoriamente, ou paradoxalmente, talvez, todas elas oferecem oportunidade para qualquer pessoa estudar, inclusive que não pode pagar. Como que é feito isso? O mecanismo que eles usam são bolsas ou outros mecanismos, né, que faz com que o estudante, no máximo, tenha que pagar algumas taxas, pequenas taxas. Né? E aí, uma universidade como Maryland, que eu tive, a Universidade da Califórnia, que é muito grande, tem várias unidades, elas são públicas, são pagas, mas sempre permite que estudantes... porque o critério principal para eles é conseguir os índices que eles querem para aceitar o estudante. Uma vez conseguindo os índices de escolaridade, a escola ela pode ser acessível para pessoas que não tenham. Agora, o que acontece? Para quem tem dinheiro, é muito cômodo você chegar e pagar, não é? Sem concorrer à bolsa, sem fazer trabalho extra, né? Vai pagando na universidade. Aí vem o segundo ponto, que eu digo assim, a mídia brasileira, novamente, né, no caso da mídia, não esclarece bem o Brasil. Né? Eu falo isso muito com meus alunos há muito tempo, na universidade, antes no campus de Natal, e depois agora na aí. Taxas de estudantes não pagam, não fazem, não dão manutenção, não dão sustentabilidade para as universidades. Nem de longe. Né? O primeiro grande exemplo, você pode dizer, não, você pega um grande exemplo logo desse impacto, mas se você pegar todos os outros, eles têm um efeito cascata, eles são proporcionais. O grande exemplo é a Universidade de Harvard. Universidades tipo Harvard, centro como o MIT, né? Esses centros, eles... a gente pode muito isso quando fala as coisas, sim, mas já vi alguns casos. Eles não chegam a ter o que eles arrecadam com o estudante não corresponde a 15%, 20% de todo o investimento que eles têm na universidade. Grande parte é bancada com dinheiro público federal dos Estados Unidos. Não é? Por exemplo, pesquisas em genômica, pesquisa em computação, pesquisa em alta tecnologia de ponta, seja para segurança,
Defesa Civil americana, eles pagam pesquisa na universidade via verba pública. Né? Pesquisas para saúde, pesquisa para tecnologia e outras mais, que são essenciais e estratégicas para o país. Essas pesquisas são pagas com dinheiro público. Com verba de Estado, os Estados também podem investir, ou verbas federais via lá não tem ministério, tem secretarias, né? Secretaria de Energia, Secretaria de Defesa do Estado americano, eles botam muito dinheiro nas pesquisas. Nas pesquisas. Que é onde vai surgir os resultados que eles almejam em equipamentos, em evolução de armamento e inteligência, né, artificial, que é hoje um das... Desenvolvimento de medicina, todo. Então, tudo isso é bancado por dinheiro público, sim. Agora, vamos começar a fazer uma construção da nossa conversa com base essa experiência que o senhor tem fora do país e a realidade brasileira, né? Nós sabemos que lá, nos Estados Unidos e em países de primeiro mundo, existe esse acompanhamento e esse direcionamento da educação de base para poder estimular o indivíduo a ter melhores notas, ter um perfil já de direcionamento, qual é o curso que ele tem aptidão, tem a vocação, a famosa vocação, para quando ele chega lá, se ele puder pagar, ele vai escolher, se ele não puder, vai receber a bolsa, vai concorrer à bolsa, né? O Brasil criou alguns mecanismos parecidos na gestão dos últimos governos, 2000 dos 2 períodos do governo Lula, que foi a famosa Provinha Brasil, né? IDEB, Índice de Desenvolvimento Nacional da Educação, por aí vai. Mas ainda parece ser uma coisa um tanto quanto distante, né? A realidade desses mecanismos com a parte de gestão da educação nesses níveis básicos, né? E fundamental. Sim, é verdade. O Brasil ainda está investindo um pouco na educação superior. E, por exemplo, talvez hoje já no nosso estado a gente já sente, mas na época que eu já morava, eu passei em São Paulo, na década de 80, o número de estudantes em universidades, faculdades privadas era muito maior do que na pública. Não? E para esses alunos, dificilmente tem mecanismos de bolsas, diferente do que acontece lá nos Estados Unidos. Não? Algumas instituições como as públicas, né, do ponto de vista de universidades católicas, a Mackenzie, que é ligada à ala evangélica, né, elas tinham todo um programa de bolsa, mas a maioria não tinha. Tinha a faculdade que não oferecia nem uma bolsa sequer, e eram caras. Não? Aí o Brasil entrou com o FIES, que é uma parte que eu acho que é justificável, que é boa. Não? É preciso ter muito cuidado, muito controle. Mas não tem assim o mecanismo da própria instituição fomentar o ensino superior. Com esses mecanismos, por exemplo, que existem nos Estados Unidos, existem na Inglaterra, existem em outros países desenvolvidos, que cobram mensalidades caras para estudantes no curso superior. E aí eu acho que o Brasil tem um caminho assim grande a trilhar. O governo olha isso claramente. Né? Precisa entender que o estudante da universidade é um diferencial grande, né? Uma população que tem uma formação superior, ela consegue ir um pouco mais longe, né? Em termos de desenvolvimento. Nós temos, às vezes, eu passo por uma crise. Um país que tem um bom nível de educação, as crises econômicas às vezes são locais, às vezes são globais, elas são sentidas em todos os países. Mas aí vem o processo seguinte, que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Quanto tempo você se recupera? Sim. Olha, se recupera quem tem indústria boa, indústria forte, autônoma, independente, e quem tem mão de obra qualificada, altamente qualificada. Se não tiver essas duas soluções, dificilmente vai recuperar em pouco tempo. Dificilmente recupera, assim, até diria médio prazo. Precisam décadas, não? E isso faz parte de uma das minhas áreas de curiosidade científica, de interesse de pesquisa, são as áreas dos sistemas não lineares. Né? O efeito desse é bem não linear. Quando você atrasa toda uma geração,
10 anos de educação, você não é simplesmente investir 10 anos seguidos que você vai recuperar aquele resultado. Não. A tendência, se você não fizer um grande programa, um grande esforço, é levar mais tempo. Levar mais tempo. E aí eu quero já lhe provocar nesse aspecto dessa reflexão que você falou dessa área de estudo sua, né? Nós temos um estado vizinho aqui, mas a gente pode falar vizinho mesmo, né? Do Rio Grande do Norte, que a educação básica, aliás, 2 estados, que a educação básica vem despontando e galgando níveis de qualificação nos maiores cursos no país, o ITA, né? A famosa AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, né? O ITA é o Instituto Técnico Aeronáutico, né? E é óbvio, a gente está falando nesses aí que são muito falados, mas não estamos falando dos resultados do Enem, né? Das Olimpíadas de Matemática, que é o estado do Ceará e agora o estado do Piauí, né? Tem referências grandiosas. O que é que está faltando na educação do Rio Grande do Norte? E agora eu vou puxar para Macaíba. O que é que está faltando na educação dos municípios para fazer o Ctrl-C, Ctrl-V dessas experiências? Eu diria que é uma pergunta difícil, mas tem uma resposta imediata, de certa maneira simples. Gestão. Uma gestão comprometida com a educação. Se tem uma gestão comprometida com a educação, você consegue dar passo adiante. Como você bem colocou. E algumas cidades, por exemplo, do Piauí, ou algumas cidades do Ceará, são municípios de poder econômico, poderio econômico, relativamente baixo. Às vezes conseguem reverter, fazer um investimento em educação, e eles acabam atingindo IDH alto e atingir índices de educação também altos, muito bons, né? Então, eu acho que acaba tendo esse caminho, que primeiro que é a gestão, e aí tem que ser comprometido com a educação de verdade, não faz conta. Nós temos tido alguns erros aqui. Eu diria aqui, não somente Macaé, no estado inteiro. O estado, desde os anos 80, tem cada vez se passa investido menos em educação. Agora, está tentando recuperar um pouco, mas é um caminho, como eu disse. Quando o atraso foi muito grande, o esforço para se recuperar passa a ser muito maior. Então, se tivesse uma tendência de melhora da educação, né, crescendo, aí você consegue fazer um esforço para crescer mais ainda. Né? Aí, quando você está decrescendo e você tentar virar a curva, o esforço é muito maior. Né? Eu acho que é isso que acontece com a gente, no nosso estado. Né? No caso de Macaíba, nós tivemos aí 2 décadas perdidas. Acompanhei Macaíba, essencialmente melhor. Primeiro eu acompanhei quando eu estava por aqui, né? Foi até 84. Depois fui para São Paulo, passei um tempo fora. Em 92 que eu volto para Natal, mas o trabalho Natal era muito concentrado, vários projetos. Macaíba eu comecei a olhar de novo, mais ou menos pelo final da década de 90, ano 2000 para cá. E eu não vi grandes esforços para a melhoria da educação. Esforços práticos. Posso elencar alguns. André, como eu estava falando, as ações da educação de Macaíba, por exemplo. Você melhora a educação quando primeiro tem que dar um estímulo grande ao professor. O segundo passo é o estímulo maior, talvez, para o aluno. E mostrar para os pais do aluno que aquele esforço está sendo feito e que é compensatório, é compensador. Né? É uma recompensa toda por isso. Macaíba, eu acho que hoje tem o quê? Maior de 50 escolas municipais. Eu não sei os números. Entre 45 hoje. Eu não sei os números dados de professores. O diagnóstico que nós temos, por exemplo, puxando um pouco do meu lado, é que um fenômeno que existe para
no nosso estado, é uma falha muito grande no ensino de matemática. Né? A matemática é uma porta para você começar todas as outras áreas. Né? Engana-se quem achar que a matemática é uma coisa só de números. Não é isso que eu sempre procuro falar com os alunos. São números também. Né? É uma área de números. Mas o grande ponto da matemática é abrir a mente para o raciocínio lógico, para analisar problemas simples e começar a você passar de problemas simples para problemas médios para problemas mais complexos. Né? Passa por algumas etapas. A principal ferramenta nossa, nós somos seres racionais, exatamente é a lógica. Né? Então, uma vez que tem a base disso, passar por outras áreas, até mesmo áreas humanas, né? Direito, comunicação, né? Para ser bem clara, ela tem que ter uma certa estrutura lógica. E aí, o que é que eu aprendi conversando com colegas, amigos nos últimos anos? A formação pedagógica para a matemática vai ser ensinada na criança, que é o mais fundamental. A formação tem cada vez mais decaído. Né? Em detrimento, essas coisas acontecem porque sempre dão uma ênfase em algumas outras linhas. Né? Então, hoje o nosso professor não é culpa dele ou dela, né? Tem uma formação bem aquém do que nós esperamos ter. Como é que o município, ou o estado, se for o caso, pode suprir essa falha? Promovendo qualificação, promovendo cursos, né? Promovendo rodas de palestras, debates e tal, sobre o ensino naquela área que tem uma falha. Né? Porque às vezes o professor fica tão distante e aí não tem com quem mais interagir. É aquela história, quando eu tenho uma dúvida e não tenho com quem perguntar, eu não vou poder sair em nenhum lugar. Né? Vou fazer o feijão com arroz e esse feijão com arroz hoje já não está mais conseguindo atingir esse nível aí de excelência, de promover esse estímulo para o aprendizado e para o aprender, né? E o professor, quando está bem estimulado e ele tem essa base, né, torna mais fácil, ou facilita um pouco o caminho para conseguir interagir melhor com os estudantes. E nós temos aqui uma coisa que o senhor acabou de falar, professor, que seria um facilitador, porque nós estamos a 25 quilômetros dos centros acadêmicos, né? Então, onde está se desenvolvendo pesquisa em educação, não é uma Mossoró distante, não é um Pau dos Ferros, não, é 25 quilômetros que, se a gente botar em termos de trânsito, de carro, tá 40 minutos, tal Macaíba. Então, era para ser aqui, o nosso município, ter essa percepção de utilizar a base de formação continuada dos professores, e isso ia refletir na sua fala, isso ia refletir na qualidade. Sem dúvida. Quando eu falo, nós precisamos valorizar o professor, tem um aspecto que é financeiro, né? Certo. O professor precisa também se alimentar, precisa se vestir, tem família, né? Assim por diante. Mas tem que valorizar, como diria saudosismo, talvez, como o professor é valorizado há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Né? Uma pessoa de referência na sociedade, na comunidade, onde vive, no meio sério. Muitas vezes, hoje em dia, você vê muito comum, né, falas de pessoas, inclusive autoridade, depreciando o professor. Professora. Isso é ruim para a educação, no modo geral. Em particular, onde é mais frágil, isso acaba desestimulando mais e leva a uma piora. Né? Geralmente foi um péssimo aluno. O cara que fala mal do professor. Só para ter uma noção, no Japão, a única profissão que o imperador presta reverências é o professor. Porque para poder ser imperador, ele precisou passar pelo banco da escola. Você pode confundir a respeito ao professor com a questão de social, né? Social. Um aspecto que para mim foi
e aprendizado também, quando tive a oportunidade de ficar período na Universidade de São Paulo, é que lá, mais do que na UFRN, deu para perceber a distância que tem entre os extremos no espectro social de alunos, né? Na USP, menos que Natal, que o UFRN, há um grupo de estudantes que, em geral, vem da classe mais baixa, menos favorecida. Tem um bloco ou outro de alunos que vem da classe socialmente privilegiada, de elite e tal. E a elite lá é um outro padrão diferente daqui. Muito acima. Mas você chega numa faculdade de medicina, numa universidade, numa escola politécnica, que é essa escola de engenharia, independente da classe social do aluno, ele respeita ao professor. Ele tem que ter o respeito, o professor tem que ter também o seu respeito recíproco, lógico, com os estudantes. Né? Então, o professor, um aluno, tem alguma dificuldade, que ele vai tratar o aluno de maneira diferente, até às vezes depreciativa. Isso acontece, isso é uma falha. Né? O professor nenhum deveria fazer isso. Então, investimento no profissional, né? Tanto na qualificação como na parte de respeito às leis no campo salarial. Eu creio que uma infraestrutura, no mínimo, adequada para que esse profissional possa exercer a sua... Né? O cara não tem um laboratório, né? Um professor de matemática não tem um laboratório, um professor de física, não é? Uma professora, até hoje, as outras áreas, né? Que a gente sabe que são importantes ter os seus espaços adequados. Isso não existiu, ou se existir de figurinha, não, tem uma biblioteca ali, você procura é um quartinho cheio de mofo, né? E o que foi a terceira coisa que o senhor colocou, que eu não resisti na minha memória? Sobre a realidade da educação, né? Que você disse que era importante. 3 coisas. Qualificação. Sim, a Qualificação contínua, né? qualificação contínua. Porque, inclusive, na época global, né? O mundo globalizado e era digital, não tem outra. As coisas avançam muito mais rápido. E aí você tem que ter um cuidado, porque o que avança muito é informação, né? E aí quando avança muito a informação, você começa a ter algum problema. A informação é boa, verdadeira, é falsa, a informação é fake, né? Hoje tem... Isso é um problema que não é local do Brasil, isso é um problema do mundo, né? Então você tem que filtrar a informação. Mas, para além disso, você precisa ter a formação, né? Que é diferente. Informação, você vai pegar a informação, por exemplo, e ter uma leitura crítica, vai poder procurar entender se aquilo faz sentido, não faz sentido, é ruim, é bom, né? Você precisa analisar a informação que lhe chega. Se você tem informação, aí você é capaz de filtrar, né? Às vezes, mesmo assim, às vezes é difícil, mas é o primeiro passo, a condição sine qua non. Você precisa ter a formação para poder filtrar. E o que é que nós temos com esse período de globalização? Por exemplo, o Brasil é um país que avançou um pouco nessa educação digital no ensino público geral, né? E pior ainda no ensino público padrão municipal, porque faltam as condições, né? Eu lembro que há cerca de 10 anos atrás, talvez um pouco mais que isso, eu soube que em Macaíba algumas escolas ganharam laboratórios de computação, ganharam o equipamento dos computadores. Cheguei numa escola, não vou dizer qual, que mais de um ano depois as caixas estavam lacradas, porque o diretor não havia autorizado a abrir, porque não tinha onde instalar, não tinha quem instalasse. Não é? Quer dizer, é dinheiro jogado fora. Não é? Hoje, a escola precisa ter rede de internet para poder se conectar, computador para poder se conectar, o professor precisa saber usar o computador, esse é um problema que nós temos. Não é? Muitas vezes, hoje em dia, não é? Você pega o celular, uma grande ferramenta. O estudante tem um celular e já sabe usar os aplicativos que o professor, coitado, não viu ainda. Isso você pode resolver facilmente, de certa maneira. Por exemplo, a UFRN tem um instituto, como Instituto Metrópole Digital, outras instituições públicas, o Instituto Federal, o UFRN, eles já trabalham com cursos de treinamento, formação, né? Outras instituições privadas, o Sistema S, por exemplo,
E aí você poderia ter parcerias. Parcerias para poder formar os profissionais. Poder formar poder formar um professor, né? Eu preciso saber o que é editar um texto, o que é produzir uma apresentação no computador, o que é acessar uma página. E aí você vem um outro ponto de acessar a página, né? Você vai acessar a página, tem que saber filtrar, saber que essa página é uma página fake, que está divulgando mentira. Então você vai procurar boas páginas com referência, né? Verificadas com referência. E aí, muito material colocado por escolas do mundo inteiro, eles colocam material na língua franca. E qual é a língua franca hoje? É a língua inglesa. Né? A escola pode ser da Coreia, da Finlândia, Coreia do Sul, Finlândia, né? Mesmo China, um país comunista, qualquer país europeu, você não vai hoje em dia aprender todas as línguas. Né? Mas precisa ter uma noção básica, por exemplo, de inglês, porque toda páginazinha lá você coloca, está lá os símbolos. A língua local, pelo menos 2. A língua local e o inglês. E o inglês. Né? Você está na Coreia, você olha, coreano, clica, no outro clica do outro lado, você vai para o inglês. Né? E o material da internet dessas produzido para a educação hoje é muito vasto. Né? Aí tem que ter um cuidado para a pessoa não se perder. Né? Então essa pandemia, ela afetou bastante, então, dentro daquela linha de raciocínio que o senhor colocou, que se você passar um tempo decrescente, para retomar, tem que ter um esforço maior. E pelo o que eu assisti nas entrevistas com os jornais em nível nacional, com especialistas falando, houve uma perca muito grande na qualidade do que... Sim, justamente pela ausência do acesso à tecnologia, né? As crianças, os pais e os professores. Se perdeu as escolas, todo o sistema educacional passou a ter menos recursos, né? Menos exigências em alguns aspectos, nessa parte da digital, por exemplo. Né? Alguns países não têm. O Brasil é um país que tem um grande potencial para ter. Né? O Brasil não tem desculpa. Com todo respeito, os países da África têm mais dificuldades que a gente. Alguns países da América Latina têm mais dificuldades que a gente. Isso não pode servir de referência. Né? Nós temos um prêmio Nobel né, um prêmio Nobel da Índia, que ele utilizou a tecnologia, o computador, e lá era uma situação pior do que a nossa, né? Exatamente. Índia, Paquistão também. Então, você tem esses pontos. Vem a pandemia. Você tem um país como o Brasil. Todos os países foram afetados pela pandemia na parte da educação. Mesmo o país mais avançado, a Alemanha, a Finlândia, os Estados Unidos, são discutidores da literatura científico, pedagógico mundial. Mas, no caso, por exemplo, um país como o Brasil, ele poderia ter aproveitado a oportunidade. E aí vale também o Macaíba, né? Vale o Brasil e vale em todas as esferas. O governo federal, o governo estadual, o governo municipais. Né? De certa maneira, aproveitado para você poder ter preparado uma infraestrutura, né, que ajudasse a fazer essa recuperação mais rápida. Né? Agora não, digamos que espera, né? A pandemia chega agora no meio do ano, a gente possa decretar o final da pandemia. Aí você vai retomar todas as atividades educacionais como era feito antes, e você tem, de novo, também, ao mesmo tempo, caminhar trabalhando a base da infraestrutura. O que poderia estar sendo feito durante esse período. Menos em alguns. Eu sei que tem aí tem cidade do interior no nosso país que os colégios receberam laboratório de robótica que não tem nem fiação para instalar, né? Exatamente. Então é uma falha, né? Primeiro tem que construir. Quando a gente fala ter a infraestrutura, você tem que ter desde o básico. Construção física, civil física, né? Com toda a estrutura de água, energia, o que é essencial para funcionar uma escola? Ter a base. Tem que ter a água, né? É elemento essencial. Tem que ter energia elétrica, outro elemento. Né? E tem que ter, hoje, né, no contexto atual, tem internet. Sem internet, a escola fica
Ela, inclusive, ela diminuiria os seus custos com a questão da segurança, né? Porque se fala muito no vídeo monitoramento para a questão da segurança e as escolas hoje nem alarme tem. Os caras entram, leva bujão de gás, leva o computador, leva tudo. Sim. Se tivesse lá o vídeo monitoramento funcionando, a escola estava 24 horas sendo monitorada, não precisava nenhuma infraestrutura grande, era mais uma base de operação para atender quando houvesse ali o sensor disparar, se alguém estivesse tentando invadir a escola. Professor, Macaíba, nós estamos no século XXI, né? Mas ainda temos escolas que estão na realidade do século passado, né? Nem tem essa infraestrutura física e nem tem essa infraestrutura tecnológica. Os profissionais talvez é que usem o aparelho, né? E se lá pegar sinal, né? Que às vezes na zona rural não tem muita facilidade de sinal. Como é que o senhor vê a possibilidade da interação desse universo que o senhor faz parte, que é o universo superior, do ensino superior, poder colaborar com essa mudança de qualidade na educação do ensino básico? Já se fala em federalizar, né, o ensino básico, mas aí eu pergunto, federalizando, isso mudaria alguma coisa? Porque falaria em maiores investimentos, diminuiria talvez o repasse por município e que quem ia administrar seria o federal? Tem gente para isso? Isso mudaria alguma coisa? Olha, eu sou muito simpático com a ideia de federalizar. Agora, federalizar não é simplesmente federalizar. Porque se você federaliza e mantém os vícios e costumes locais, não é um grande avanço. Talvez seja até pior. Não. Eu acho que o sentido de federalizar uma é a condição de salário para os profissionais de educação. Não. Uma vez federalizado, você poderia ter como acontece com as universidades federais. Universidades federais e públicas federais. Professores têm uma classificação e todos recebem o mesmo salário. Não. Os cargos que se ocupam de gestão, não importa se você é um gestor na Universidade do Rio Grande do Norte, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, ou lá no Acre, o valor é o mesmo, gratificação salarial é o mesmo. Né? Então, esse aspecto você podia unificar. Mas você podia até pensar num extrato diferente, né? Definir por regiões. Se discutiria. Né? Agora, o grande ponto da federalização, para mim, é, primeiro, unificar mais o ensino. Né? Há pessoas que defendem que o ensino tem que ser mais regionalizado. Então, eu acho que algumas disciplinas você pode focar em aspectos regionais. As outras não. Né? Matemática, ciências, não tem a ciência regional. Não existe a física de Macaíba, a física de Caicó e a física de São Paulo. Física é uma só. Matemática também. As aplicações, aí sim podem ser diferenciadas. Né? Mas, no contexto do ensino básico, você não chega a tratar o aspecto de aplicações, que está muito distante, eu diria. Né? Algumas coisas é possível fazer, mas não seria o foco. Primeiro você fazer a base. Né? E aí, com um controle geral de um órgão como o MEC, podia até ter, por exemplo, na educação superior, existe a CAPES que controla a qualidade do ensino superior. Na educação, tem o INEP, ele tem outra unidade lá dentro, né, que poderia controlar essa estrutura. Né? Essa ideia, ela, assim, não é uma ideia que as pessoas às vezes colocam quando as coisas são tudo para o lado, todo mundo igual, todo mundo em mesmas condições, né? As pessoas que vivem nos antagonismos ideológicos, pensar em sociedades socialistas, comunistas e tal. Não. Os países que primeiro praticaram uma federalização do ensino, não, uma universalização do ensino básico, são países altamente capitalistas. E talvez por isso eles sejam países capitalistas desenvolvidos. Reino Unido, Alemanha, França, os países do Norte, Estados Unidos. Qual é a referência? Os Estados Unidos não fica uma criança fora da escola. A escola é pública.
A escola é gratuita. Eu tenho amigos que vivem na Europa, que tiveram filhos por lá, nunca pagaram um lápis. Tem gente que estudou até um nível superior, nunca comprou um caderno que queria um especial diferente, né? Mas não precisava. O Estado, o país, a nação, davam todas as condições de cada um estudante ter todo o material básico necessário para estudar. Eu me lembro de uma experiência que está aí disponível para acesso, que é um professor da USP, chama-se Pierre Luigi, não sei se você já ouviu falar nesse professor. O Pierre Luigi, ele foi do período em que se estava estudando a linguagem de máquina para ensinar o computador a aprender. E ele é muito assim, inquieto com essa questão da educação básica, né? Com a educação superior também, educação do ensino médio. Ele começou a fazer interação com as outras áreas, saindo da área dele, né? De estudo mais tecnológico, e foi fazer interação com psicologia, com psiquiatria, para tentar entender como é que o cérebro humano aprendia. E ele escreve um material com base nessa pesquisa que ele faz, e vai visitar Reino Unido, vai visitar Finlândia, vai visitar o Japão, vai visitar esses países onde a educação básica lá e por consequência, as demais áreas, né, os demais períodos, têm um nível grandioso. E ele descobre uma coisa que ele fala na linguagem bem simples. Ele diz a diferença entre assistir aula, de ir para a escola e de estudar. Então é o famoso tempo integral. O tempo integral com essa visão, né? Tanto que ele pergunta à mãe: que hora que seu filho vai para a escola? Aí ela responde: de manhã. Aí ele disse: que hora que ele assiste, que ele estuda? Ela disse: de manhã. Aí ele pergunta de novo: não, mas a senhora não entendeu minha pergunta. Que hora que seu filho vai para a escola? Ela disse: de manhã. E que hora que ele estuda? De manhã. Aí ele disse: não, seu filho vai para a escola de manhã assistir aula. O horário de estudar não é o horário que ele está na escola. Naquele momento ele está assistindo aula. O horário de estudar é no contraturno. E ele mostra que nesses países onde isso se aplica, onde ele diz que o cérebro humano só consegue reter a informação quando ele está no estado dormindo. Então você precisa praticar bastante o conhecimento, o famoso dever de casa que tinha antigamente. Faz o dever de casa, quando você vai dormir, você retém. Então eles que observou que os alunos que estudam no período da tarde, que geralmente não fazem o exercício antes de dormir, deixa para fazer de manhã no outro dia, o aproveitamento deles é muito mais inferior. E aí eu gosto muito de colocar isso, porque todos esses países que você falou aí, existe a implementação do ensino integral, não é isso? Isso. O ensino integral é outra profissão também, né? Mais uma vez, para algumas pessoas talvez, mas os especialistas na área não. É achar que o ensino integral é colocar o aluno para a escola, 7 da manhã, para 5 da tarde, vai ter um período de almoço, esse período de lanche, e o resto está assistindo aula, sentado. Né? Esse esquema não funciona para o aluno. Primeiro estresse o aluno. Né? Primeiramente está assistindo aula ao longo tempo. Então, você tem que ter o aspecto lúdico, tem que ter o aspecto de brincadeiras, fazer outras atividades, né? Por exemplo, Macaíba já teve os projetos, por exemplo, os programas de sucesso do xadrez, né? Sim. Eu costumo dizer que não vejo muita coisa que nas gestões dos últimos 20 anos fizeram em Macaíba. Mas se tem uma coisa que tem que tirar o chapéu, como se diz, xadrez na escola. O programa de xadrez na escola. Esse é um exemplo, né? Porque você tem o xadrez, é uma atividade, né? Um jogo. Muita gente acha certo preconceito. Na verdade, é um jogo. Né? Isso é um jogo diferente. Então, como todo jogo, há o perigo de viciar. Mas ele é um jogo diferente. É um jogo que você usa por etapas de aprendizado, treinamento, concentração, que entra naquilo que eu falei antes da matemática. Forma uma base para você depois pensar, quando vê um problema, não achar logo que tem uma solução trivial. Né? Existe muito xadrez, é isso. Muito jogo tem um problema do xadrez, né? Tipo,
Aí aparece logo aquela série que parece que é assim trivial. Quando você vai ver, está errado. E aí é um caminho que você tem, né? Mas tem outros. Você usa, hoje estão usando muito gamificação, né? Essas palavras a entrar no português. Gamificação, é isso mesmo. O uso de construção de jogos para auxiliar o aprendizado, né? Também falando da França, começou a proibir o uso de termos, né? De língua inglesa, né? No cotidiano deles. Mas é difícil, porque a língua franca, ela acaba se estabelecendo. Isso já ocorreu com o latim, ocorreu com outras línguas. Mas o que é importante é que você tenha um mundo alternativo. Nem toda criança vai querer jogar xadrez, né? Talvez outro queira fazer algum outro tipo de brincadeira, de jogo que seja desenvolva tanto quanto o xadrez, né? Mas um outro queira fazer uma brincadeira de palavras cruzadas, talvez outro queira fazer esportes, natureza física, né? Então a escola tem que ter o máximo de estrutura possível para tudo isso, né? E aí que entra, por exemplo, a questão da federalização. Primeiro, que o modelo para cada município ficaria muito diferente. Se você faz algo com uma regra mais geral, talvez você consiga ter uma base mais comum para todos, né? Base mais comum para todos. É possível fazer isso na estrutura que se tem, de município com ensino, uma fase de ensino, estado com outro, né? Um federal à parte? É possível, mas eu só acho que você otimiza pelo outro caminho, né? O caminho da federalização, por exemplo. Se o senhor pudesse dar um conselho ao próximo secretário de Educação do município, já que a pasta provavelmente vai estar selecionando um nome para ocupá-la, qual seria o conselho que o senhor daria? O primeiro passo seria olhar a questão dos professores, fazer um diagnóstico, né? O que é que há, como a gente poderia capacitar mais os professores dentro dos recursos que o município possui. E aí, é uma questão que tem os seus aspectos difíceis, mas nem sempre possíveis. É um momento que, por exemplo, pode ter as parcerias com as universidades, né? Nós temos a UERN, no âmbito estadual, nós temos a UFESA, está distante, nós temos o ZIEF, que tem em Natal, nós temos a UFRN, que tem em Macaíba. E a UFRN, eu tenho total certeza e convicção que não faltaria grupos de pessoas, pesquisadores, departamentos, unidades dentro da universidade, que estaria disponível a participar de projetos, por exemplo, com esse objetivo. Você quer qualificar mais os professores em idiomas e línguas? Procura o Instituto Ágora. Qualificar mais o pessoal no aspecto de informática, do mundo digital, procura parceria com o IMD, Instituto Metrópole Digital. Né? Se quer o ensino de ciência, matemática, procura os grupos que têm competências. Nós temos um Estado muito, muito curioso, porque aquilo que você falou, os estados vizinhos estão avançando muito na educação básica, mas o estado que mais cresce no nível superior tem sido o nosso estado do Rio Grande do Norte. Com todas as dificuldades, corte de verba da educação superior, da universidade, verba da pesquisa e tal, mesmo assim, a UFRN, por exemplo, é uma universidade muito pujante, que tem crescido muito. E tem todo o interesse, né, de fazer com que ela dê uma contribuição também para a sociedade, o Estado. Né? Nós não somos dar uma torre de marfim que a gente fica isolado. A gente está também lá disponível para responder e resolver problemas de naturezas locais. Agora é preciso ser provocada, né? É preciso ser essa, né? Para ele chegar. E aí quando você faz um diagnóstico, eu até imagino que esse diagnóstico ele não seja tão complicado de se fazer, porque com as plataformas digitais que tem hoje, como você falou,
né? Você pode fazer o diagnóstico por um app e fazer com que essas informações cheguem em uma semana, né? Sem dúvida. Em uma semana você tem o diagnóstico, os dados, né? Para fazer a análise, né? Eu vejo pouco uso, né, dessa tecnologia no nosso município com relação à gestão. O senhor falou que realmente os problemas da educação básica no nosso país, e aqui em Macaibana é diferente, estão ligados mais à questão de gestão, não é isso? E nem sempre isso é uma dificuldade de se resolver. Basta realmente o gestor no campo maior, né, que é o prefeito, ele ser bem assessorado. Às vezes a ausência dessa assessoria que faz com que fique cuidando das coisas menores, né? Isso é verdade. Porque uma cidade já como Porto, Macaíba, uma cidade que está passando 80 mil habitantes, os problemas são inúmeros, né? E para isso existe secretários. Secretários têm que resolver problemas. Se o problema de estrutura tem a sua secretaria, o problema de educação tem a outra, segurança, não sei como é que é tratado aqui, saúde tem a outra, né? E aí é preciso alguém para estar monitorando e apontando um pouco os problemas, até junto às secretarias, e, se possível, diretamente junto com o gestor principal. Esse é um caminho, né? E eu acho assim, que Macaíba, com a presença da UFRN, campus que tem aqui, a proximidade que tem, ela usou muito pouco, aliás, em todos os municípios. Não vou soltar com Macaíba, mas vamos ficar na nossa terra. Nossa terra, certo? Eu acho que faltou essa visão, falta essa interação, né? E Macaíba buscando soluções para os problemas locais com o auxílio de quem tem competências específicas. Verdade. Então a gente está chegando aqui acho que o clímax do nosso encontro. É muito gostoso poder conversar com o professor Chico, porque sempre a gente encontra uma fala bem direcionada, bem objetiva, né, com relação ao que o tema que a gente queira conversar, e que ele possa também dominar, né? Porque o professor Chico não é de se aventurar a falar aquilo que não domina. E eu quero deixar o microfone aberto para você falar com o nosso público aí e fazer aí a sua saudação final. Bom, muito obrigado, André, pela oportunidade, né? Falei agora mais ao final sobre o aspecto dos profissionais de educação, dos colegas e professores. Eu tenho grande orgulho dos professores que eu tive, elenquei aqui alguns, mas eu quero que todos os demais sejam representados pelos que eu citei, né? São tantos, foram tantos. Mas o nosso problema principal é a juventude. A educação, quando se fala educação, a educação é a juventude, né? Eu acho aí que é um momento de ter uma união e participação pública do lado do aspecto de gestão, junto com os profissionais de educação, com as famílias, com os pais e alunos, para que o aluno perceba, ele sinta a importância e a necessidade de estudar, né? E aí se procure um caminho para chegar, caminhos talvez, alternativas, né? Onde você pode, de certa maneira, reforçar esse estímulo para os estudantes, né? Porque muitas vezes o estudante começa a ficar desanimado, né? Nos aspectos da escola, falta professor, não tem aula, tem problemas, né? Ele tem dificuldades, não tem um acesso a alguém que tire dúvidas, que discuta, que debata. Estou estudando aquilo para quê? O estudante sempre faz pergunta, né? Aí tem que fazer a pergunta certa. Esse é o problema, né? Sou muito fã do grande físico. Minha área física. Feynman, ele sempre fala. Feynman, físico americano. Uma brilhante que teve, e ele era um grande comunicador e grande professor. E, às vezes, nem sempre as coisas se combinam, né? Conheço físicos geniais, talvez mais do que Feynman, e são péssimos comunicadores. E aí, você tem que chegar para o estudante
provocar e saber fazer a pergunta correta. Não é só porque que eu estou estudando isso. Isso eu respondo muitos estudantes meus hoje na universidade. Eu sei por que isso, por que aquilo. Então vamos procurar fazer a pergunta correta. E a pergunta correta só vem por meio do estímulo certo. Então, nós temos uma grande lacuna, por exemplo, hoje, no Brasil inteiro, né? Só Macaíba, no Brasil inteiro. O ensino de ciência, né? É uma área, a ciência é tão divertida de estudar, porque, lembra que eu falei a parte lúdica? Você pode fazer a brincadeira e a brincadeira no tempo ser educativa. Né? E eu estou achando a geração última de desenhos animados infantis, né? Tenho acompanhado, tenho crianças pequenas, eles estão bem diferentes do que víamos na minha época. Na nossa época era pica-pau, era Tom e Jerry e por aí vai. E tal, muito focado na violência, na briga e tal, etc. Hoje tem uma série grande desses desenhos que eles dão ênfase no estudo, né? Brincar com experimentos. O show da Luna. Né? Por quê? Por quê? Por quê? Quero saber. Quero saber. Quero saber. E é isso. Eu acho que quando todo mundo percebe a importância do quero saber, né, de buscar o caminho certo, você tem assim, é gratificante para os pais, o próprio aluno e para quem está ensinando, professor. Eu acho que está faltando um pouco de sonhadores, né, professor, na educação. A gente acha que a realidade é tão difícil que aqueles que estão presos, acorrentados por essa realidade, não conseguem ver a educação como o caminho, né? Isso é verdade. Então, diria assim que minha palavra final, talvez, sobre tudo isso que nós falamos até agora, seja exatamente isso. Olha, as famílias têm dificuldades. Os professores também têm suas dificuldades particulares, dificuldades de vida, não é? Você nunca deve procurar fazer com que essa dificuldade interfira na parte do aprendizado da criança. Tem que procurar separar o máximo possível, não é? Estimular a criança para a escola porque deve ir para a escola, não é? Eu sei que tem crianças do Brasil, é um país muito injusto hoje, tem muita criança que vai para a escola, às vezes, esperando ter um lanche melhor. Isso é triste, isso é horrível. Mas, por que não dizer, olha, vai para a escola que tem um lanche melhor e você vai ter outras coisas que depois vão te ajudar mais, né? Então, fazer de você uma pessoa, um cidadão, uma cidadã, e você vai ter um aprendizado que vai ser a grande diferença que você vai ter na vida. Porque o resto, se você ficar esperando por acasos, coisa de sorte é para poucos, né? Verdade. Obrigado, professor Francisco, por ter aceito o convite da gente. Compartilhe, comente, deixe seu comentário, divulgue essa entrevista e a gente se encontra no próximo bate-papo aqui na nova casa do blog Senadinho Macaíba, aqui no nosso novo estúdio, através da sede da City Banda Larga, que é a nossa nova patrocinadora para o acesso desse canal, dessa nossa linha de transmissão com vocês, internautas. Nos despedimos até o próximo encontro. Um abraço e até lá.